Olá, professor. Essa é a resolução das questões relacionadas ao processual de Físico-Química. O grupo é composto por Rayane Priscila, Priscila Morim, do P2 de Biomedicina, e de Pedro Gustavo, do P2 de Farmácia. Bom, essa é a nossa primeira questão que se encontra no artigo. A pílula anticoncepcional foi lançada nos Estados Unidos. A Enovit, primeira pílula, foi criada com uma concentração muito alta de hormônios. Diante das duras críticas que a pílula sofreu, na década de 1970, surge a segunda geração de pílulas, com menos hormônios e sem perda da eficácia. A terceira geração de pílulas chegou no mercado em 1990. O anticoncepcional original continha mais estrogênio e progestagênio do que as versões atuais. Como a quantidade de estrogênio na pílula foi associada ao aumento do risco de derrame, ataque cardíaco e outros cenários negativos, hoje as pílulas contêm cerca de 20 a 50% da quantidade original de estrogênio. Considere que em um anticoncepcional de 20 mg, a quantidade de progesterona é de 4 mg. Quantos comprimidos aproximadamente serão produzidos a partir de 600 mg de progesterona, com uma pureza de 20% e rendimento de 75%. Bom, como a nossa questão envolve pureza, a gente tem que primeiro calcular qual é a quantidade de progesterona contida nesses 600 mg. Então, eu já tenho a informação de que a pureza é de 20%, mas eu quero isso em massa. Então, eu tenho que 600 mg equivalem a 100%. Porém, se eu tenho 20%, ele equivale a quantos miligramas? Assim, eu vou fazer meios pelos extremos e vou obter que 100x é igual a 600 vezes 20. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que 100x é igual a 12.000. E agora, esse 100 que está multiplicando vai para o segundo membro dividindo, ficando que x é igual a 12.000 dividido por 100. Simplificando esses zeros, eu tenho que a quantidade de progesterona que está contida nesses 600 mg é de 120 mg. E agora que a gente encontrou esses 120 mg, que é a nossa quantidade de interesse, a gente sabe que em um comprimido eu tenho 4 mg de progesterona. Então, com 120 mg, eu teria quantos comprimidos? Fazendo também meios pelos extremos, eu tenho que 4x é igual a 120. Então, x é igual a 120 dividido por 4. Fazendo essa divisão, eu encontro que com 120 mg dessa progesterona, eu consigo fazer 30 comprimidos. Porém, isso aqui é se eu tivesse 100% de rendimento. Como a questão diz que eu só consigo ter 75% de rendimento, eu tenho que calcular também esse fator. E então a gente tem que os nossos 30 comprimidos seriam se fosse para 100% de rendimento. Porém, se eu só tenho 75%, eu produziria uma quantidade X. Novamente, com meio pelos extremos, eu tenho que 100x é igual a 30 vezes 75. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que 100x é igual a 2.250. E passando o 100 para o segundo membro dividindo, eu tenho que a quantidade de comprimidos que eu realmente consigo fazer é de 22,5. Nas alternativas, a gente tem a alternativa aproximada de 22 comprimidos, ou seja, a letra